Olá, eu sou Marco Oliveira, hoje são 23 de janeiro de 2018. O vídeo é o de número 175 e o tema é: qual a diferença entre o sonho e projeção consciente? Vamos recorrer ao livro do professor Valdo Vieira. Nada melhor do que ele para responder a essa questão, uma vez que ele já pesquisou em mais de 35 mil obras espalhadas no mundo inteiro, em vários idiomas, e livros de várias épocas da humanidade. Os caracteres diferenciais básicos entre o sonho natural comum e a projeção lúcida da consciência para fora do corpo humano são bem marcantes e podem ser classificados de modo geral em subjetivos ou individuais e objetivos ou públicos. No sonho, a consciência encarnada não começa a sonhar desde o estado da vigília física ordinária. Na projeção consciente, há episódios com a manutenção da condição da consciência contínua desde o estado da vigilância, ou seja, antes, durante e depois da experimentação projetiva, sem lapso ou solução de continuidade da lucidez consciencial. No sonho, não surge nenhuma condição que se possa interpretar como sendo estado vibracional intenso, fenômeno peculiar, único, que ocorre com frequência antes e depois da projeção consciente, de maneira inquestionável para o projetor. No sonho, não sobrevêm os estranhos sonhos intracranianos, típicos, característicos da fase da interiorização consciencial, e menos frequentemente da fase da decolagem, quando a consciência se projeta através do psicossoma. No sonho, não há impressões conscienciais do ato da saída para fora do organismo humano. Na projeção, a decolagem lúcida, na experiência projetiva de consciência contínua, é fascinante e única. No sonho, em razão da sua inoperância, a consciência encarnada nem sempre pode determinar as imagens oníricas à vontade, mas atua ao modo de espectadora ou semi-espectadora de um espetáculo que se desenrola à sua revelia, sem nenhum controle consciencial, pois na verdade não sonhamos, somos sonhados, sofremos o sonho, somos os objetos do sonho. A consciência projetada, em geral, dirige os atos extrafísicos e dispõe de capacidade decisória igual ao que sucede no estado da vigília física ordinária, porque somos os agentes dos acontecimentos extrafísicos, aos quais estamos integrados, falando, atuando, movendo-nos realmente. No sonho, a atividade mental é habitual. Na projeção consciente, a atividade íntima da consciência transcende em riqueza o próprio estado da vigília física ordinária. No sonho, o raciocínio integral não atua com facilidade. Na projeção consciente, as faculdades do raciocínio se mantêm as mesmas nos dois estados, vigília física e vigília extrafísica, e, não raro, podem se expandir além das possibilidades do estado da vigília física ordinária. No sonho, não há tempo nem consistência clara e imediata das vivências. O juízo crítico fica ausente e se aceita os acontecimentos e situações mais absurdas com naturalidade,
pois a consciência não está suficientemente alerta para despertar o sentido da atenção. Na projeção consciente, o juízo crítico se faz sentir sempre, e se tem certeza indiscutível de que o corpo humano se encontra à distância da consciência, ou seja, esta se acha fora daquele. No sonho, a autossugestão não atua na coordenação das imagens. Na projeção consciente, a vontade ou o pensamento determinam os atos e acontecimentos extrafísicos. No sonho, o sonhador não se recorda nem se conscientiza do estado da vigília física ordinária. Na projeção consciente, o projetor conserva à sua disposição todas as lembranças do estado da vigília física. O sonho, como estado alterado da consciência, não apresenta a magnitude da experiência lúcida que a projeção consciente faculta de modo sui generis. O grau de consciência, a sensação de liberdade, o bem-estar, a lucidez mental, a expansão da noção de poder, a permeabilidade às estruturas e aos corpos físicos, a volitação, a euforia extrafísica, etc. No sonho, as imagens surgem mais frequentemente deformadas, irreais e fantasistas, derivadas das criações da própria criatura. Na projeção da consciência, a consciência se visualiza imagens e vivências, experiências que não se deformam, reais, num meio ambiente definido, independentes da sua criatividade e que dispensam interpretações. No sonho, as imagens das vivências são de intensidade inferior às do estado da vigília física ordinária. Na projeção consciente, as imagens objetivas alcançam talvez o maior grau de intensidade de todos os estados conscienciais. O sonho, embora com imagens mais fracas, permite lembranças mais fortes e fáceis, porque decorrem quase sempre no estado consciencial perto ou dentro da condição da coincidência dos veículos de manifestação consciencial, ou pelo menos nas proximidades do corpo humano. A projeção consciente, conquanto apresentando imagens mais fortes, permite quase sempre rememorações mais fracas, evanescentes e fugazes, por se darem sem a influência direta do cérebro, o órgão físico do corpo humano, e sim a partir do paracérebro, o órgão extrafísico do psicossoma. No sonho, será inútil a tentativa de execução desta ou daquela ação, no estado onírico, no lugar escolhido antes de dormir. A projeção consciente torna possível, e com resultados assegurados, a resolução, tomada antes de adormecer, e se dirigir para este ou aquele local durante a experiência e realizar ali a ação extrafísica adredemente planejada. O sonho permite o trânsito extrafísico deliberado, mas relativo, ilusório, interno, apenas pensado da consciência. A projeção consciente faculta a execução pela vontade da translocação extrafísica num percurso ida, volta, volta, ida, no mesmo itinerário, demonstrando ao projetor a vivência incontestável, direta de situações extrafísicas comandadas pelo próprio arbítrio. No sonho, o sonhador, por sonhar de dentro de si mesmo, cérebro, não tem a visão objetiva direta do próprio corpo humano, estando fora dele, como acontece na autobilocação consciencial, fato característico e singular que a projeção consciente proporciona, de modo impressionante, inclusive com a sensação tátil, o autoabraço e a prova,
definitiva para o projetor consciente da existência do paracérebro ou do psicossoma. No sonho, as excitações sensoriais agem na produção de fantasias. Na projeção consciente, durante a ausência da consciência, pequenos toques externos no corpo humano incapacitado provocam o retorno do psicossoma com a sensação inconfundível da atração do cordão de prata, o desconforto admonitório, os sonhos intracranianos e outros fenômenos peculiares a repercussões extrafísicas. Na ocorrências próprias do mecanismo da projeção consciente, como a interiorização lúcida da consciência pelo psicossoma, não são experiências que podem ser associadas ou confundidas com os sonhos. Torna-se muito difícil prolongar o sonho. Na projeção consciente, a consciência determina a cessação ou a continuação do período extrafísico e, através de treinamento perseverante, o projetor veterano pode fazer a experiência perdurar por 1 hora ou mais voluntariamente. No sonho, o sonhador não conserva a lembrança de imagens numa sequência correta e lógica. O projetor lúcido pode rememorar as ocorrências integrais e coerentes da projeção em todos os pormenores e às vezes nem precisa rememorar os fatos, porque não perde a consciência em nenhuma oportunidade durante toda a experiência. Os projetores conscientes são capazes de ver e participar de eventos reais, bem como descrever lugares também reais, visitados durante o período extrafísico, pela consciência, realizações extras que ultrapassam as possibilidades normais dos sonhos, quanto à frequência, validade e intensidade das experiências conscienciais. No sonho prosseguimento, que surge depois do intervalo vígio ou de um sono natural da consciência, as imagens continuam aparentemente incoerentes e ilógicas, como vinham sendo antes. Na projeção prosseguimento, as imagens sequenciais dos episódios são coerentes e bem encadeadas umas com as outras, ou seja, quanto ao tema único, aos cenários locais e às criaturas personagens da projeção consciente, tanto no primeiro quanto no segundo tempo das ocorrências. A segunda experiência projetiva confirma, de modo incontrovertível, para o projetor consciente, a primeira. No sonho recorrente, surgem reprises dos mesmos personagens, cenários e enredos oníricos, que envolvem um tema constante. Na projeção consciente recorrente, não acontece a repetição exata de padrões idênticos de acontecimentos extrafísicos, mas eventos afins que podem ser agrupados, inseridos ou classificados em categorias semelhantes. No sonho não aparecem a esterilização de energias, o banho fluídico, os fenômenos físicos e psíquicos ostensivos e peculiares ao complexo de manifestações da projeção consciente, seja antes, durante ou mesmo após os episódios. As características individualíssimas do veículo de manifestação, ou psicossoma, sentidas e observadas pela consciência do projetor projetado, não encontram similares nos estados alterados da consciência próprios dos sonhos naturais. O projetor veterano distingue perfeitamente as projeções conscientes dos sonhos, de maneira convincente, incontestável e definitiva para si mesmo. As manifestações públicas ostensivas da projeção consciente, tais como a influência sobre as pessoas, a aparição do projetor projetado a seres encarnados e outras, transcendem os parâmetros das manifestações dos sonhos. Os encontros lúcidos da consciência do projetor, projetado com seres encarnados ou entidades desencarnadas, extrapolam definitivamente os limites restritos das manifestações dos sonhos. No sonho não existem testemunhas,
das ocorrências oníricas. Em muitos casos de projeção consciente, seres encarnados virgens presentes dão depoimentos coincidentes sobre os acontecimentos desencadeados ou presenciados pelo projetor projetado, por verem a sua aparição inter vivos, ou testemunharem o fenômeno da sua bilocação física. Os sonhos são muito mais frequentes e melhor rememorados do que as projeções conscientes. Há projetores encarnados, projetados, testemunhas que presenciam ou participam diretamente dos mesmos eventos extrafísicos com outros companheiros, o que não acontece nos sonhos compartilhados. As experimentações de laboratório demonstram, na prática, com aparelhos e monitoramentos especiais, a realidade da projeção consciente, como estado alterado da consciência bem diverso do estado do sonho. Por exemplo, as leituras do eletroculograma indicam a diminuição ou cessação completa dos movimentos binoculares rápidos durante o período da consciência projetada, e assinala o marcante aumento dos mesmos movimentos rápidos dos globos oculares durante o sonho comum ou no estado onírico. A abordagem, o enfoque e o tratamento consciencial de um assunto são bem diferentes quanto o sonhador ordinário ou o projetor consciente está em função. Vejamos dois exemplos. A mente condicionada da jovem telespectadora sonha, colorido, envolvida num enredo fantasioso e mirabolante, às voltas com o impressivo e personagens da sua novela televisiva favorita. A consciência da mesma jovem telespectadora se projeta extrafísica e conscientemente, invadindo de modo direto e realista a privacidade do ator-alvo, que encarna o referido personagem novelesco. Vale registrar que as culturas das sociedades primitivas costumam diferenciar de maneira simbólica os sonhos naturais das projeções conscientes, referindo-se a viagens diferentes da alma a reinos também diferentes. É curioso observar que o sonho, assim como o devaneio, é tão diferente da projeção consciente que chega a constituir também um processo para a consciência se projetar para fora do corpo humano, o denominado sonho projeciogênico. Façam seus questionamentos, escrevam para conscienciologiavideos@gmail.com ou inscrevam-se no meu canal no YouTube, Marco Oliveira. Também façam suas observações, seus comentários, que eu responderei com a maior satisfação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.